a maior dificuldade como profissional de medicina chinesa. E a pergunta vai ser a seguinte: existem regras para a saúde? Qual foi a maior dificuldade que eu tive? E agora vai lá, eu quero a luz dentro da sua estrada, do seu caminho. Vamos colocar essa luz que está em mim, virar e colocar em você. Como você pensa, você que é terapeuta? Existem regras? Existe regra para você olhar para o paciente, compreender o que ele tem? Existe regra para o corpo funcionar bem? Existe regra para uma mente aguçada, criativa, focada? Aquela disposição, bom metabolismo, imunidade alta, força aí na massa óssea, cérebro, tudo que envolve a saúde. Sim ou não? Existem regras. E olha, atenção, o paciente hoje não sabe que existem regras, e você sabe. Então já te coloca numa postura de responsabilidade. Responsabilidade é algo muito sério, você ter uma resposta hábil, coerente para quem te procura. Então existem regras. E quando se tem regra, se tem lei, é para ser cumprida, concorda? Se ela não é cumprida, haverão consequências. E aí, mais uma pergunta. A resposta foi sim. Eu vou agora para mais uma pergunta, você como profissional de saúde. Essas leis são obrigatórias? Porque uma coisa assim, olha, acordar cedo faz bem. Falar o que pensa no momento correto faz bem. Para quem, quando, por quê? Então, regras soltas são regras vazias. A regra só é regra se ela é cumprida por quem tem que cumprir. E a regra não é igual para todos. Porque existem pacientes fracos, existem pacientes fortes. Existem pacientes com uma leve ansiedade, existem pacientes com pânico extremo. Portanto, somos bilhões de pessoas diferentes, cada uma diferente de acordo aí com a sua história, genética, né? Que é a força ancestral, trabalho, cidade que nasceu, contato com a natureza. Então, essas leis eu não conhecia. Então, vou te mostrar já já a minha maior dificuldade. Eu vou te contar uma história e você vai ver se você já passou por algo parecido. Eu trabalhava aqui no Maitá, é um bairro aqui do Rio de Janeiro, da Zona Sul, e eu alugava horários, locava um espaço, tinha muito pouco, tinha assim uns 4 pacientes por semana, muito pouco. Eu trabalhava na Firjan, aqui no centro do Rio, e atendia 4 pacientes, às vezes 3, às vezes 5, e trabalhava com Tuiná. Tinha acabado de realizar uma formação numa técnica terapêutica chamada Tuiná. E um dia atendi um empresário que trabalhava na Firjan, e eu falei que eu trabalhava com Tuiná, e ele ficou super interessado, já que ele queria relaxar, acalmar. E eu lembro como se fosse hoje. Estava com uma roupa para ficar assim, séria, querendo começar a prática clínica e ter sucesso na área e crescer. E estava um calor, eu estava com um jaleco quente, estava com coque, com uma roupa assim, exagerada para o momento, porque estava quente. E eu super arrumada. Fiquei com esse paciente, eu lembro que foi um dos primeiros pacientes, 1h30, nessa salinha, no fundo de uma clínica, bem lá nos fundos, no Maitá. Esse dia me marcou porque esse paciente tinha dor lombar. Eu lembro o nome dele, isso tem 23... Não, tem mais. Foi em 1996. Glaucio, esse empresário. Depois ele se tornou um amigo e eu lembro que ele tinha ansiedade, insônia, ele falava muito, tinha dor lombar e tinha uma pressão no peito. E eu não tinha ideia de como tudo aquilo começou. Mas eu já tinha terminado uma pós-graduação em acupuntura, que é uma coisa que eu não compreendo bem no Brasil, porque uma pós é em acupuntura
e não em medicina chinesa, já que a acupuntura é apenas uma técnica. Algo para você refletir também, tá bom? Então, vou voltar a minha imagem aqui para você me ver um pouquinho melhor. E esse dia foi marcante por quê? Porque eu fiquei 1h30 com ele. E eu fiquei exausta. Eu lembro que depois tinha uma piazinha na parte externa da clínica e eu estava com uma olheira, eu estava suada, eu fiquei tão cansada. E ele se sentiu bem. Afinal, tuinar na coluna, tuinar na cabeça, né? Nas pernas. Eu acredito, quando a gente não tem muita segurança do que faz, a gente tenta fazer um monte de coisa para ver se alguma coisa dá certo. E foi assim que eu fiz. Fiz manobras no corpo inteiro. Ele saiu relaxado, mas não marcou outra consulta. Foi um tuinar desgastante para mim, relaxante para ele, mas muito pouco efetivo para os dois. Para mim e para ele não teve efetividade. Eu, porque ele não retornou, ele, porque relaxou, mas não resolveu a insônia. A ansiedade melhorou só naquele dia. A dor lombar, ele disse na semana seguinte que ele buscou um novo profissional, porque a dor continuou. E aquilo me marcou. Nossa, 1h30. Hoje em dia eu atendo paciente sempre em 1 hora, não passo de 1 hora, exceto na avaliação que passa um pouquinho. E eu fiquei desgastada e não resolveu. E aí eu comecei a procurar, a buscar, até que eu assisti uma palestra que me fez ir até a China. Uma palestra em São Paulo, de um mestre chinês, que ele falou: a medicina chinesa não existe quando você trabalha com a mente cartesiana. Vocês aqui no Ocidente trabalham tratando dor, ansiedade, insônia, e vocês não conhecem as funções internas. Eu falei, poxa, como eu não conheço? Eu acabei de fazer uma pós, né? E aí eu comecei a procurar, e eu volto à imagem. A prática clínica do profissional de medicina chinesa. Então vamos lá. Eu tratava sintoma do Glaucio, dor de cabeça, ansiedade. Ele saiu, mas o paciente não volta por quê? Porque ele quer solução. Ele não quer um alívio. Ele quer acabar 100% com a insônia. Ele quer acalmar. Ele quer acabar 100% com a dor lombar. Isso não aconteceu. Então eu tratava sintomas. E aí eu quero que você pense comigo agora. Olha bem para mim. Tá vendo essas casas? Elas estão construídas num local inadequado. O terreno cedendo. E elas podem simplesmente, como acontece no Brasil, tem acontecido ultimamente, principalmente com essas catástrofes, o terreno entra em erosão e cai, e despenca. O que isso tem a ver, Raquel? Eu quero que você pense junto comigo numa casa, atenção, hein? Construída numa base frágil ou numa base forte. Vamos pensar em 2 casas, tá bom? E eu quero que você pense comigo no tijolo. Atenção, hein? Vamos pensar aqui. Essa casa não é uma casa construída num local adequado. Só que nós vamos imaginar uma casa num local adequado. Terreno firme, não é em nenhuma encosta, o terreno é plano, é ideal. E aí eu preciso de um alicerce para casa, tijolos fortes, cimento e levantar esses muros para que a casa dure muitos anos, possivelmente, que possamos construir o 2º andar, o 3º andar, até ser aí um arranha-céu. Então eu preciso de tijolo, cimento, os alicerces, todas as ferragens, e com isso a casa cresce, pode se tornar até um castelo, tem castelos lindos no mundo, não é isso? E traga isso para a base da medicina chinesa agora. E no corpo humano? Quem sustenta o corpo humano? Nossa, você está olhando aí, ó, castelos, paredes, tijolos, grandes construções, né? No Brasil, no mundo. E essas construções, principalmente na Europa,
É impossível durar aí milhares de anos se for no terreno inadequado e com a estrutura fraca. Só que agora eu vou te pedir para fazer um paralelo e vamos pensar no corpo do seu paciente, tá bom? Quem sustenta o corpo humano? Vamos lá. Vamos pensar primeiro na estrutura material. Uma coluna reta, uma boa produção sanguínea, então um bom hemograma aí, todas as células adequadas, um bom raciocínio, boa digestão, bons tecidos, pele, líquidos, hormônios. Quem sustenta as paredes do corpo humano? Quais são as paredes do corpo humano? Digestão, sistema cardiovascular, hormonal, cérebro. Quem sustenta? São os órgãos. Perfeito. Os órgãos internos. Só que agora começou a maior dificuldade que eu tive. Eu me formei em medicina chinesa em 1997 e fui à China. E eu não sabia as funções dos órgãos. Porque tá tudo certo com os meus professores, foram excelentes dentro do que eles podiam, porque faltava conhecimento. Raquel, mas não é uma coisa muito óbvia a função dos órgãos? Não. Não é óbvia, não é rápida e muito menos bem traduzida. Por isso que a gente está aqui, para traduzir de uma forma diferenciada. Eu não sou melhor do que ninguém. Zero. Zero de melhor. Apenas sou diferente no que diz respeito à tradução. E vou trazer para você uma tradução mais profunda e mais clara. Por isso esse é o canal número 1 de medicina chinesa no Brasil. Na língua portuguesa, porque orientamos profissionais aqui de Portugal, dos Estados Unidos, da França, vários profissionais que têm aí a língua portuguesa. Nós temos uma questão aqui importante. O que sustenta o corpo humano, já colocaram aqui, são os órgãos. Por que são os órgãos? Porque os órgãos produzem energia. E agora que vem o problema que eu passei. Quando eu me formei e comecei a atender o Glaucio, eu não conhecia nem os órgãos. Sabia, sim, que o coração controla a mente, o baço acende a energia para a cabeça, funções muito superficiais. Mas eu não conhecia bem as reais funções dos órgãos. E olha agora. E por isso que o Glaucio ia embora, o Pedro, o João. A partir daí eu falei, eu não consigo sobreviver da medicina chinesa. Eu estava frustrada, exausta, muito decepcionada e ansiosa. Por quê? Porque eu teria que ficar a vida inteira trabalhando na Firjan, que era o local seguro. Até que, quando eu percebi, a partir dessa palestra em São Paulo, eu cheguei na China, eu vi que os órgãos não tinham só 3, 4 funções reduzidas. Eles tinham funções muito amplas. Eu vou sintetizar aqui. Os órgãos produzem energia. Mas até então, o que é energia? O que a energia produz quando você vê essa mãozinha aí com as células de defesa? Qual é a grande descoberta aqui? E que fez eu parar e falar, não vou mais atender ninguém, porque eu não quero ver os pacientes sumindo. Eu parei e fui estudar novamente a fisiologia. E hoje eu falo que é a parte mais importante da medicina chinesa. Sem fisiologia, esquece. Não adianta acupuntura, moxa, dietética, sem a fisiologia correta. A energia produz sangue. O que mais? A energia produz a matéria. Então, volta aqui comigo. Olha só, o paciente hoje está desesperado atrás de um profissional de medicina chinesa. Eu ia perder todos os pacientes e nunca mais ia querer trabalhar com a medicina chinesa se eu não estudasse o que eu vou te apresentar agora. A maior dificuldade que eu tive como profissional de medicina chinesa foi parar e falar, eu não sei nada, porque eu tenho vergonha de trabalhar com o que eu faço hoje. Porque eu não aguento mais tratar sintoma
ficar exausta, massagear o paciente inteiro, até a acupuntura, tá? Você pode botar várias agulhas e fazer mal para o paciente, porque você não sabe que. Eu vou traduzir esse pedacinho em mandarim. Ti Hua, Wu Hua, e depois eu tenho a energia produzindo Kai, Xin e Xue. O que é isso? Ti Hua. Ti Hua é a energia produz a emoção e o pensamento. Isso é Ti Hua. Wu Hua, a energia produz células. E depois eu tenho alegria, coração e rim e sangue. Então a energia produz emoção. A energia produz matéria, que é o sangue, Xue, tá? E produz célula. Significa que a energia produz pele, ossos, hormônio, cabelo. A energia do órgão é a função dele. E o órgão produz sangue. O órgão produz pele. Uma mulher de 50 anos com uma pele de 70, de 60, é porque ela tem um desgaste da energia interna. Então, essa questão de a energia é vitalidade, a energia é força vital, isso é muito sutil. Cuidado, mas cuidado, tenha pânico quando alguém te falar isso, porque é muito vago. Nós atendemos essa semana uma paciente 40 quilos abaixo do peso, magérrima, pálida, fraca, engordou muito do peso, abaixo do peso que ela estava quando estava obesa, mas emagreceu muito rápido e agora não para de emagrecer. E ela está perdendo matéria. Ela já emagreceu a quantidade de peso que deveria, porque ela deixou de ser obesa, só que depois ela continuou emagrecendo. E agora tá com pouquíssima musculatura, pele, osso. E por quê? Uma doença autoimune, qual é a causa? Adianta eu falar que falta energia? Não. Eu preciso definir com 100% de segurança. Por que a energia está levando a matéria? Por que ela não produz massa corpórea como deveria? Por quê? O coração é responsável pelos vasos, o baço pelo músculo, o rim pelo osso, o fígado pelos tendões e o pulmão pela pele. Significa que os órgãos produzem matéria. Quem sabe disso? Profissional de medicina chinesa. Exclusivamente. Por isso, o paciente precisa de você. Precisa do seu trabalho. Precisa que você traga as dificuldades e que você não se frustre. Não se fixe, porque o paciente não vai sumir como o meu sumiu. Como alguns sumiram, o paciente fica, te agradece. E a cada dia você se torna melhor, uma pessoa mais digna, mais alegre, quando você descobre. Então, eu parei tudo porque eu não sabia isso. Eu não tinha ideia que o corpo, que os órgãos produzem matéria. Células vindo do órgão, não fazia ideia. Então, os órgãos produzem energia, mas energia produz emoção. E a energia produz matéria. Então, os órgãos produzem emoções, tristeza, raiva, medo, produtividade mental, alegria e força de vontade. O que significa isso? Se uma paciente está sem cabelo, faltou função dos órgãos. É matéria. Essa é uma paciente do Centro de Medicina Chinesa, com uma queda absurda de cabelo. Quase careca. Uma paciente de 2015. Só que antes de perder o cabelo, ela estava perdendo funções da energia. Cansada, apática, sonolenta, com má digestão, durante anos. Banalizado. Todos os sintomas banalizados. Ela falou assim, foi paciente da Tânia, que trabalha aqui no Centro de Medicina Chinesa. A Tânia falou, Raquel, essa paciente, ela estava há 10 anos sem fome, cansada, com sono. Agora, há 1 ano, ela começou a perder o cabelo. E os exames normais. O que aconteceu?
a deficiência de energia passou a ser deficiência de sangue. Qual a maior dificuldade que eu tive como profissional de medicina chinesa? Eu não tinha ideia que as células vinham da energia. Anota aí. O nome disso é o que é mais importante de todo o conteúdo. Uma das coisas mais importantes de todo o conteúdo da medicina chinesa, tá bom? O nome disso é Wu Hua. Isso não tem nos livros em português, por isso esse é o canal número 1 de medicina chinesa na língua portuguesa. Se você descobrir o que é Wu Hua, você vai aprender a fortalecer os órgãos e os órgãos vão produzir o quê? Células novas. Uma mulher que está super envelhecida e careca passa a ter uma pele nova, passa a ter cabelo, passa a ter sangue. Olha doenças autoimunes aí, Sjögren. Sjögren não é uma doença autoimune, mas eu tenho aqui, ó, artrite reumatoide por deficiência de sangue. Sjögren é um ressecamento geral por deficiência de sangue. E você trabalhando os órgãos, que eu vou botar aqui em vermelhinho, você trabalha doenças autoimunes, que hoje nós temos aí mais de 100 na categoria de enfermidades, tá bom? Você trabalha, por exemplo, o hipotiroidismo, porque você pode trabalhar as funções da tireoide, melhorar a produção de hormônios. Agora diz para mim, você sabia que os hormônios saudáveis vêm de energia do baço? É a causa principal, a deficiência de energia do baço é a causa principal do hipotiroidismo. Imagina no seu consultório você atender uma paciente, fortalecer o órgão dela e ela passar a produzir mais sangue. Ela passar a produzir cabelo. A maior dificuldade que eu tinha eu não tinha ideia que eu interferia na matéria. Para mim, a energia não tinha uma relação direta com a matéria. E é assim, tá? É um erro comum pelas traduções. Olha só, Chihua e Wuhua, eu nunca vi em nenhum livro em português. Então, assim, não é estrelismo, não é porque eu quero falar que é bonito, mandarim, é difícil pra caramba traduzir esse mandarim. Eu não traduzo esse mandarim sozinha de forma alguma, eu tenho apoio de vários professores, porque é um trabalho muito difícil. Já tive 5 professores de mandarim para traduzir. Por quê? Porque o mandarim é antigo, eu não consigo, eu estou estudando ainda. E os professores traduzem. E essa dificuldade mostra que, por isso que você não sabe, como eu também não sabia, que o órgão produz célula. Agora vai lá no seu consultório. Trata essa paciente, vamos colocar o nome dela de Carla. A Carla vai tratar com você. E a Carla chega com queda de cabelo, urinando 3 vezes à noite. Já abortou 2 gravidez, tentou 2 vezes, 2 abortos espontâneos. Dor lombar, queda de cabelo, memória fraca, apenas 31 anos. Qual é a causa? Pálida, sente frio, tonta, engravida, fica tonta, anemia. E os exames mostram, olha como a medicina chinesa é importante hoje. Olha a profundidade, a precisão para o seu consultório. Ela tem uma anemia que não justifica o aborto, que não justifica nem a memória fraca e nem a queda de cabelo, porque algumas mulheres têm anemia, mas não tem essa queda de cabelo acentuada. Essa paciente foi a vários profissionais e os exames estão normais. Agora diz para mim, a maior dificuldade que eu tive pode ser a sua também e vamos compreender um pouquinho dela agora. Se a paciente chega no seu consultório com esses sintomas, queda de cabelo, né? Aborto espontâneo, memória fraca, e você não sabe, e os exames estão normais, como que nós vamos identificar
essa alteração. Acompanha comigo aqui. Você vai na medicina chinesa e estuda que o baço é o principal órgão da digestão, produz sangue, fixa o sangue, envia toda a circulação, todo o sangue, toda a produção dessa essência adquirida, ele armazena no rim, ele controla o rim, e o baço e rim controlam sangue, sexualidade, manutenção do feto, inclusive a queda de cabelo está ligada a esses dois órgãos. Aí você vai me dizer, Raquel, isso está onde? Na fisiologia da medicina chinesa. E se eu não souber Tirua e Vurruá? Eu não consigo saber esse conceito. Porque o Tirua e o Vurruá mostram que o baço e o sangue produzem a matéria. Osso, sistema nervoso e sangue está ligado a esses órgãos. E se você não souber, você não vai saber diagnosticar e tratar, vira um sonho. E o que os canais têm a ver com isso? Aí eu venho aqui para os canais. E por isso eu fiz essa casa e coloquei aqui o cimento. Os órgãos produzem energia. A energia dos órgãos, né? Eles produzem a energia que vai para o canal, que vai aqui para o bonequinho, que é o seu paciente. Todos os canais, essa energia que está dentro desses canais que empurram o sangue é produzida pelo órgão, tá? Então vamos ver o seu paciente. Chegou aqui. Quero que você visualize esse conceito na sua prática. Você atendeu a paciente Carla e ela chegou com memória fraca, lombalgia e queda de cabelo. Você viu que o baço e o rim estão fracos. Por quê? O baço produz sangue, o rim fixa a urina, controla a memória e controla toda a sexualidade. E o médico não tem culpa de não saber disso, porque isso é o conceito do seu consultório. É você que tem que saber. Você trabalha com a medicina chinesa. E o canal do rim? Ele é o cimento dessa casa. Por isso tem aí o cimento e o canal. Então, vamos fazer analogia com a casa. As paredes, os tijolos, têm que ter o cimento para que a parede fique bem alta e a casa bem grande e firme. Os canais sustentam os tijolos, sustentam a casa e são produzidos pelos órgãos. Então, os órgãos produzem esses canais. Os canais são o cimento para manter esse paciente em pé, com a energia vigorosa. E aí, os canais têm energia dos órgãos. E esses canais que vão produzir as células. E por isso, a matéria e as emoções dependem dos canais. Por isso, a casa, que é o seu paciente, depende da energia produzida pelos órgãos e da boa circulação desses canais. Não sei função do órgão, como que eu vou trabalhar a energia? E aí, se eu fortaleço o órgão da Carla, ela vai melhorar da insegurança, vai nascer cabelo e ela vai conseguir segurar o feto. Raquel, memória fraca, aborto espontâneo e queda de cabelo tem a ver com o rim. Mas isso é o quê? Fisiologia, função de órgão. Se você não estudou bem a fisiologia, puxa o freio de mão, volta atrás. E aí, quando você fortalece o órgão, você faz nascer o cabelo. A sua dificuldade pode ter solução. E a solução pode e tem solução. E a solução está principalmente na função do órgão.